Olá, muito boa tarde. Crescem os pedidos de ajuda que chegam às instituições sociais, nomeadamente a cada Santa Casa da Misericórdia. Espalhadas por todo o país, elas garantem a prestação de serviços sociais, de saúde e de educação ao número crescente de pessoas e famílias e têm sido um fator de coesão social ao longo da sua história centenária. Os desafios que enfrentam no contexto atual serão agora analisados por Manuel Lemos, Presidente da União das Misericórdias, hoje convidado do programa Eclésia. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Perguntava-lhe se o crescimento do desemprego, da pobreza, por isso, acredito que se tem sentido de forma direta nos serviços das Santas Casas das Misericórdias, de que forma é que elas vão sendo capazes de responder a esse aumento de pedidos? Bom, com uma dificuldade crescente, não é? Porque, como disse, nós estávamos, a nossa função é ajudar os que precisam, em estreita cooperação com o Estado. E hoje os que precisam são cada vez mais. E hoje os que precisam são cada vez mais. E com uma cooperação com o Estado, digamos, não no nosso caso, mas em função das pessoas, tem vindo a diminuir, isto é, as pessoas têm sofrido cortes, aumentos de impostos, desemprego, diminuição das pensões, as pessoas recorrem cada vez mais e nós temos sido, como aliás todos reconhecem, a grande almofada social deste país. Agora, se me pergunta se a situação é cómoda, não. É cada vez mais difícil, porque mesmo quando nós temos um património como temos, relevante, não se podem vender os azulejos da igreja para dar de comer às pessoas. Mas há esse, enfim, esse sustento, ou esse património não só histórico, mas também financeiro, que tem sido a almofada que garante essa almofada a população. Tem funcionado, nós queremos que continue a funcionar. Estou convencido, firmemente convencido, que se não fosse a almofada que as Misericórdias e outras IPs, é importante referi-lo, têm sido, nós teríamos situações muito mais complicadas e muito mais perturbação na rua. Basta ver até o que aconteceu noutros países que não têm este tipo de resposta para ver, para imaginar o que poderia acontecer. Bom, mas eu também penso, também devo dizer isto, que é nestes momentos que nós demonstramos todo o esplendor da nossa missão e toda a nossa razão de ser. Não é? As misericórdias existem precisamente para momentos destes, embora este momento tenha sido particularmente gravoso e particularmente longo. Não é? Nós já falaremos daqui a pouco sobre esse funcionamento e também enfim, sobre a economia social e ver onde é que as próprias misericórdias vão encontrar recursos financeiros para os serviços que prestam. Antes ainda sobre o momento atual, Dr. Manuel Lemos, a política de austeridade em curso, receio que ela continue por muito mais tempo. Sim, eu penso. O próximo Orçamento de Estado será ainda mais gravoso? Eu penso que vai ser. Eu penso que vai ser. E tem de ser? Bom, eu não sou macroeconomista, não é? Mas admito que o Governo fará tudo o que puder no sentido de minimizar isso. Mas também acredito que muitas das soluções não passam por nós, passam pelos fóruns internacionais. Porque nos empresta dinheiro, não é? Porque nos empresta dinheiro. E, portanto, penso que aí a nossa capacidade de persuasão dos nossos políticos não está fora de questão, mas tem um limite. E, portanto, acredito, infelizmente para os portugueses, que a situação, que esta crise vai ser duradoura e vai ser longa, o que também nos vai obrigar, a crise tem sempre uns aspectos positivos, a sermos menos complacentes com algumas situações de tolerância que foram, em muitas vezes, a causa desta situação a que chegamos. Um dos dossiês que está em discussão para estes dias é precisamente o corte de pensões. Qual é a sua opinião sobre a proposta do Governo? O corte de pensões, a mim, é algo que me atinge muito, no sentido de que é muito frustrar as expectativas de vida das pessoas. As pessoas trabalharam num determinado quadro, as pensões em Portugal e os ordenados em Portugal não eram famosos, nunca foram no quadro comunitário e, portanto, a pensão de um português não tem nada a ver com a de um alemão, ou de um francês, ou de um inglês. E, portanto, as pessoas vêm-se, neste momento, muito causticadas, num momento em que, infelizmente, precisam muito desses recursos para sobreviver com dignidade. E isso leva-nos a pensar
todos dizemos, vamos estar aqui na União Europeia, vai ser muito bom a União Europeia. Bom, mas vai ser muito bom para quem e como? Acho que é um debate que a própria União Europeia tem que ser confrontada com ele, porque eu acho intolerável que se baixe abaixo de um determinado limite. 419 euros, ponto 23. Como você sabe, é muito abaixo de qualquer limite. Mas é o valor que está em discussão no dia em que gravamos este programa, não é? Sim. Cortar nestas pensões, ou quem ganha... Cortar nestas pensões eu acho completamente intolerável. Quer dizer, acho que ficamos abaixo da dignidade humana e, portanto, da dignidade humana num país moderno no século XXI. Não faz sentido estarmos na União Europeia neste sentido. Um estudo do Conselho Económico e Social, que o próprio Dr. Manuel Lemos apresentou recentemente em Lisboa, creio eu, foi o relator. Diz que em Portugal 3 em cada 4 idosos têm reformas de pensões abaixo de 500 euros. Portanto, ou seja, os idosos não têm condições mínimas para as suas necessidades. Não tem. Se você pensar que um lar... estou a dar um exemplo. Um lar hoje custa cerca... Um lar com dignidade, mínimo de dignidade, custa cerca de 1000 euros por mês. Onde é que estamos, não é? Mesmo que o idoso entre com toda a sua reforma, e isso não é possível, digamos, porque a própria lei entende que ele deve ficar com cerca à volta de qualquer coisa de como 15% do seu pocket money, o que faz sentido, para comprar a sua roupa, para dar uma prenda aos filhos, até si próprio, aos filhos, não é? Para viver. A verdade é que custa 1000 euros. Se ele recebe abaixo de 500, veja lá onde é que estamos. Como equilibrar, então, na sua opinião, por vezes reformas tão elevadas, que também existem, com a maioria, que são estas, que são reformas muito baixas? Bem, o problema é sempre dos cortes cegos, não é? O problema é sempre dos cortes cegos. E o problema é sempre, digamos... É aí a única forma de poupar dinheiro. Talvez haja outras formas de ir buscar o dinheiro que os nossos criadores reclamam, que não seja ser forte com os fracos e ser fracos fortes. E talvez aí valesse a pena repensar bem o modelo de desenvolvimento que estamos a ter e o modelo de impostos que estamos a ter e onde é que estamos a ir. E, portanto, por isso eu digo, e lhe disse há bocadinho que estava na altura de nascermos menos complacentes com determinadas coisas. Há aqui toda uma mecânica que eu percebo que num determinado momento foram completamente razoáveis, ainda que irrazoáveis, compreensíveis os cortes cegos, já estamos a demorar há muito tempo com os cortes cegos. Em que setores é necessário agora intervir, então, na sua opinião? Não me cabe a mim fazer Terá a sua opinião. A mim cabe-me dizer o seguinte. A mim cabe-me dizer que as pessoas frágeis são cada vez mais em Portugal. E que as misericórdias de Portugal, eu devo dizer que do ponto de vista das nossas relações com o Governo, elas têm sido excelentes. Não faço o discurso da carência, nem faço o discurso da dificuldade, porque vivemos uma dificuldade. Portanto, isso é óbvio, não vale a pena. Mas temos tido um diálogo muito aberto, muito sereno e muito preocupado, no bom sentido, com o Governo. Mas, de facto, sem ovos não se fazem omeletes e estamos a chegar a um ponto em que não há, em que as questões das opções se têm que colocar em cima da mesa. Um dos setores onde as misericórdias intervêm é, por certo, este, da terceira idade. Outro que creio que também está muito em cima da mesa e cada vez mais premente, porque aumentam os pedidos, são as respostas prestadas através das cantinas sociais. Crescem de facto aí os pedidos e tem sido fácil os acordos também para vamos dar ver. Não é um crescimento homogéneo no país inteiro, embora haja um crescimento no país inteiro. Há um crescimento no país inteiro, não é homogéneo, nem nunca esperamos que fosse. Quando nós começamos a ouvir dizer que havia fome em Portugal, eu próprio tive uma afirmação que repeti depois e que mantenho agora: enquanto houver misericórdias em Portugal não há razão para haver fome, porque as pessoas podem sempre ir a uma misericórdia buscar comida para se alimentar. O Governo acompanhou e secundou esta nossa afirmação, esta nossa manifestação de vontade e celebrou connosco, o IPSES,
um acordo para nós instalarmos as cantinas sociais, que é diferente de construir-se cantinas. Nós tínhamos lá as salas, as cozinhas, portanto, no fundo, se às vezes até nos restaurantes da moda se espera um bocadinho que acabe quando o restaurante estava cheio, quando estavam cheios, agora não estão tanto, mas os da moda continuam. E então, a verdade é que também não haveria problema nenhum nisso, e nós fizemos esse acordo com o Governo e rapidamente se multiplicaram as cantinas. E aumentaram também os acordos, o montante que o Governo disponibiliza? Não só, aumentaram várias coisas. Aumentou, primeiro o Governo limitou a 65 refeições por dia, depois passou para 90, já vai em 120, portanto, nos sítios onde nós temos capacidade para fazer. Depois aumentaram as zonas. Claro que é nas zonas urbanas e suburbanas do nosso país, portanto, na faixa costeira, e sobretudo em zonas em que a crise bateu mais, por exemplo, a Rio de Lisboa, o Algarve, o Distrito de Braga, onde o desemprego foi muito evidente e foi muito rápido, que há bem o recurso às cantinas. Mas felizmente que de facto quem tiver fome pode bater à porta das misericórdias, né? E encontra resposta. Um outro setor de intervenção na infância, nomeadamente nos ATLs, estão aí resolvidos os problemas da sobreposição de ofertas? Não só. Esse é um dos tais casos em que aí sim se pode cortar a direito. Aí sim se pode cortar a direito. Identificamos o problema. Quer dizer, não faz sentido nenhum que o Estado tenha gasto dinheiro com uma misericórdia ou uma outra IPS. E, aliás, o problema é até mais evidente nas IPS propriamente ditas que nas misericórdias. E por isso, nós temos sempre secundado o Sr. Presidente da IPS, o Padre Dr. Lino Maia, da CNIS, desculpe, que tem feito um trabalho fantástico nesta matéria e que nós temos sempre secundado. Porque, de facto, o problema tem mais dimensão junto das IPS do que das misericórdias. Mas o problema é o mesmo. Isto é, não faz sentido que o Estado durante anos tenha gasto algumas dezenas de milhares de euros, ou milhões eventualmente, a apoiar e a incentivar as instituições particulares de solidariedade social a construírem respostas nesta área, e depois, de repente, passou a gastar o mesmo dinheiro com as autarquias, e hoje temos situações fantásticas, que é a circunstância daqueles que têm mais capacidade vão às autarquias onde não pagam, e aqueles que, apesar de tudo, querem que os nossos princípios, que os filhos sejam criados de acordo com os nossos princípios e com os nossos valores, vêm às nossas instituições e pagam. Não faz sentido nenhum. É uma matéria onde se deveria cortar, aí sim, cegamente a direito. Existem conversações com o Ministério nesse sentido para que isso seja resolvido? Existem não existem muitas conversações porque o Ministério da Educação está muito redutível nessa matéria e não faz sentido. Tem aí uma boa matéria, uma boa área para cortar dinheiro. Olha, uns bons milhões onde podia cortar dinheiro, e as autarquias. Para que não se sobreponham, de facto, ofertas. Outro setor, a saúde. É um setor onde muita coisa volta às misericórdias, muitas estruturas, muitos hospitais estão de regresso às misericórdias. Vamos lá ver. Nós manifestamos ao Sr. Ministro da Saúde e ao Sr. Primeiro-Ministro a nossa disposição de cooperarmos com o Governo. E essa cooperação nós tínhamos já uma dezena e meia de hospitais que têm acordos com o Estado. Esses hospitais trabalham com enorme qualidade, têm sido objeto de avaliação por instâncias internacionais e nacionais e ficam, mesmo no contexto do setor privado e do setor público, sempre no ranking, no pódio do ranking. E trabalhamos com grande satisfação das populações, que é isso que nos preocupa. É essa a nossa razão de dizer. Nós não temos hospitais para ter hospitais. Temos hospitais para ajudar as pessoas que precisam. E por isso, como temos know-how, nós dissemos ao Governo que estávamos na disposição de recebermos por devolução os hospitais de que fomos espelhados em 1975, e se devolveram os bancos, se devolveram as comportas, se devolveram outras coisas, também faria sentido que devolvessem. O Governo não subscreveu impondo regras muito claras, que nós aceitamos, impondo, por exemplo, uma diminuição de 25%, ainda ontem o Sr. Ministro, e muito bem, falou nisso, nós estamos de acordo com isso. A nossa lógica tem sido esta: nós estamos disponíveis para receber os hospitais, desde que
e se não haja diminuição de prestação de cuidados às populações, que os profissionais continuem, os que quiserem trabalhar, não estamos ali para dar emprego, estamos para dar trabalho, e que isso não ponha em risco a sustentabilidade das misericórdias, que não pode estar em risco por tudo aquilo que nós já tivemos a conversar até agora. Portanto, se estas 3 circunstâncias se verificarem, e nós estamos seguros que elas podem verificar, então nós estamos disponíveis para receber os 31 hospitais que ainda estão do lado do Estado. E que já foram das misericórdias. E que já foram das misericórdias. E até estamos disponíveis para gerir alguns hospitais que o Estado entenda, como é o caso do Centro de Reabilitação do Norte, que o Estado entenda que nós temos uma tradição e um know-how capaz, no caso da Santa Casa da Misericórdia do Porto, de o receber. Como é óbvio também, e porque estamos a falar da saúde das pessoas, não vamos receber 31 hospitais de uma vez. Nós queremos que cada caso seja como os que já temos, casos de sucesso. E, portanto, vamos com calma, com bom senso, mas com determinação e estreita colaboração com o Ministério da Saúde, iniciar esse processo. Que poderíamos analisar mais em detalhe, mas, enfim, há outros assuntos também que gostava de falar, nomeadamente a Rede Nacional de Cuidados Continuados, onde aí sim tem existido uma grande aposta das várias misericórdias. Sim, isso vem na linha do nosso incontornável regresso à saúde e vem na linha do fenómeno do envelhecimento em Portugal. Não se acordam dia velho. Como também não é por se ter 65 anos que se decreta que o senhor é idoso. Portanto, aliás, se quisermos diminuir os números dos idosos em Portugal, é considerar idosos a partir dos 70 anos. Diminui logo. Não é? Estatisticamente, pelo menos. Não é? Agora, há uma questão que é a questão das dependências. E essa é incontornável. As pessoas vão ficando excessivamente... E Portugal, e muito bem... O governo anterior, e antes disso já um outro anterior, lançaram uma rede de cuidados continuados, que é, digamos, uma rede que existe nos outros países europeus, sobre formas diversas. A nossa rede, eu penso que está, de uma maneira geral, bem concebida, embora todos tenhamos a pensar em a ajustar, e, naturalmente, as misericórdias tinham esse problema porque os lares estavam a mudar o seu perfil. Cada vez tínhamos pessoas mais acamadas, os lares não tinham sido concebidos nem pensados para isso. Não é? Portanto, a rede foi acolhida connosco com muito interesse. Neste momento, o setor social detém 66% da rede de cuidados continuados. Claro que... As misericórdias, já quantas unidades... Olha, eu até lhe vou dizer que isto muda todos os dias. Amanhã vou com o Sr. Secretário de Estado assistir à inauguração, acompanhá-lo na abertura de mais 3 unidades, em Pampilhosa da Serra, em Cantanhede e em Oliveira de Barro. Portanto, não mas digo, o número total em percentagem é 66. Eu julgo que nas Valências devemos ter qualquer coisa como 130 unidades. E, portanto, é à volta disso. É um fenómeno... As misericórdias aproximam-se, de facto, destas necessidades das populações por estar aí um negócio ou pelas respostas que é necessário? Não, repara. Porque aumentam as necessidades, não é? Repara, a saúde para nós não é um negócio. Nós temos uma obra de misericórdia que nos manda cuidar dos enfermos. E, portanto, nós fazemos isso em função nenhuma misericórdia se financia porque tem resultados positivos. Não podemos ter resultados negativos, que é outra coisa. Mas nós o que olhamos para cuidar dos idosos como uma missão. Aproximamos-nos disto porque, há bocadinho, por exemplo, falamos das crianças e é verdade que, digamos, por exemplo, a CNIS e as IPSS lutaram mais para a questão das crianças, por causa da sua rede, da forma da sua rede, mas também porque é, obviamente, mais encantador e mais fácil tratar de crianças. As misericórdias tradicionalmente foram ficando com os idosos. E os idosos é complicado. Portanto, digamos, nós determinadamente viramos mais para a rede numa lógica do processo de envelhecimento. Numa lógica do processo de envelhecimento e da parte mais delicada do envelhecimento, que é muitas vezes a fase final, ou a reabilitação depois de problemas graves. Muito brevemente, toda esta problemática da economia social, o enquadramento legal que vai merecendo, na sua opinião, que desafios enfrenta? Bom, eu acho que nós demos um salto histórico com a aprovação da Lei de Bases da Economia Social. E a Lei de Bases da Economia Social é uma lei única, porque
primeiro, teve uma colaboração de todas as pessoas, de todos os setores da vida nacional. Gostava de lembrar que foi uma lei votada por unanimidade na Assembleia da República. Não há muitas leis votadas. Não há muitas leis votadas. O que também significa um grande trabalho de compatibilização e da importância que tem em Portugal a economia social. Que, embora tendo uma importância muito grande, não tem uma tradução económica muito grande, porque nos outros países da Europa a economia social representa cerca de 10% do produto nacional bruto. Em Portugal, de acordo com a conta satélite da economia social, estamos nos 5,5%. Isto é, temos efetivamente aqui, como se diria em termos futebolísticos, uma enorme margem de progressão. Não é? E há setores onde essa margem de progressão deve acontecer? Ministérios que devem apostar muito mais no Claro, já falamos do Ministério da Educação, o Ministério da Saúde está agora a fazê-lo e eu penso que o resultado vai ser bom para os portugueses. Há outras áreas, a área da agricultura. Por exemplo, você sabe que os alhos consumidos em Portugal vêm todos da China. Se for ao continente, ao Pingo Doce, desculpa, deve fazer ou às grandes superfícies ou às outras, os alhos que lá estão são chineses. As misericórdias têm enormes propriedades agrícolas. E também aí podemos ajudar, porque esses recursos que tivermos daí vai-nos ajudar a suportar a tal diferença entre os 500 euros e os 1.000 euros. E é essa matéria que nós temos que desenvolver, acredito. Uma última referência ao Centro Bento XVI, em Fátima. Bem, o Centro Bento, aí estamos a falar da própria intervenção da União das Misericórdias. A União das Misericórdias... Muito brevemente e muito rapidamente. A União das Misericórdias resolveu atuar nas áreas que as Misericórdias não estavam à vontade. Uma foi a deficiência profunda. Temos o Centro de Viseu, temos o João Paulo II e temos um centro que vamos abrir agora em Borba. E outra área é a demência. A demência é um flagelo terrível, não há nenhuma unidade de raiz em Portugal e nós resolvemos construir o Bento XVI. Está pronto para abrir, os primeiros doentes vão entrar no dia 1 de outubro, se tudo correr bem, e gostaríamos muito que a Eclésia La Fosse nos acompanhasse por nós para ver algo que é importante para Portugal. Por certo que lá estaremos para mostrar também a todos os portugueses. Sr. Manuel Lemos, muito obrigado por ter estado neste programa, onde quisemos apresentar os projetos e os desafios que as Misericórdias enfrentam no contexto atual. Votos de boa fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.